2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Dando continuidade a essa série de pregações na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Diz assim, então, irmãos, a preciosa palavra. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Amém. Vamos orar, irmãos. Nós precisamos, Deus, de maneira urgente, que o Teu Espírito, Pai, aplique a palavra em nossos corações. Porque desde agora, Pai, já há uma luta, já há uma guerra entre a nossa carne e o Espírito. Eles são opostos, Deus. Tua palavra nos ensina, nós vivemos isso. Temos completa convicção, Pai, dessa oposição. Militam o tempo todo. E agora, Deus, para que Tua palavra seja roubada de nós, a nossa carne vai brigar, vai guerrear muito com o Teu Espírito. Nós pedimos, Pai, pedimos, Senhor, mortifica, Pai, nos dá força para mortificarmos, Pai, nessa guerra, a nossa carne. Que prevaleça, Pai, o Teu Santo Espírito, para que Tua palavra seja aplicada em nossos corações. Em nome de Jesus, concede isso, Pai, à Igreja Castelo Forte. Em humildade, Deus, nós te pedimos, porque nós precisamos, Deus, e só o Senhor pode nos conceder. Para a Tua glória, Pai, fala aos nossos corações. Amém. Irmãos, de tantas coisas que o apóstolo Paulo tem ensinado a Timóteo, de como ser igreja, a maravilha, irmãos, de saber que nós precisamos ser um povo nutrido, nós precisamos ser um povo fortificado para continuar sendo igreja, para continuar sendo crente. E nós vimos no sermão passado, nas palavras passadas, na perícope anterior, nesse pequeno texto anterior, que nós precisamos estar fortes
indicando que a vida cristã não é fácil. E muitas pessoas têm experimentado que a vida cristã não é fácil por causa das constantes batalhas. E se você talvez não esteja enfrentando uma dificuldade, eu acredito que todo cristão vai enfrentar essas lutas, todo cristão vai ser o tempo todo bombardeado, mas além das lutas que você tem vivido, você pode olhar um pouco para o lado e lamentar aqueles que foram atingidos e morreram, aqueles que ficaram para trás. Aí você pode ter mais uma convicção de que a vida cristã não é fácil. Pessoas que já morreram, pessoas que já naufragaram na fé e que já se foram. O texto de hoje vai nos falar de pessoas que ainda permanecem na igreja, mas já morreram. Mas antes de começarmos, entenda o que já foi visto, o que já foi pregado ao seu coração. A vida cristã, ela não é fácil. E você precisa estar forte. Foi isso que nós vimos. Precisamos perseverar com o Senhor para que reinemos com Ele. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo, e eu digo agora, né? Deus, agora. Mas essa carta, ela é uma corrida só. De uma vez só, sendo lida nas igrejas. Sendo pregada nas igrejas. Mas em pequenas porções. Vamos nos atentar agora. Vamos deixar que o nosso coração seja instruído, exortado, consolado, edificado pela sua palavra. Então Deus continua usando o seu servo Paulo dizendo, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada se aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Irmãos, nós sabemos que nós devemos abrir nossa boca e deixar fluir naturalmente somente aquilo que edifica. É isso que as Escrituras também nos ensinam. Mas a boca, ela fala do que está cheio o coração. Naturalmente flui, naturalmente você bota para fora e talvez você prega a palavra, talvez você edifica ou talvez você vomita coisas terríveis. O interessante é da mesma fonte jorrando o doce e o amargo. Isso é assustador. Como pode da mesma fonte jorrar doce e amargo? Recomenda estas coisas. Eu quero que você testemunhe. Eu quero que você seja a expressão viva do Evangelho. Eu quero que seja visto em você vivendo. E olha só, todo mundo veja isso, que você está perante Deus. Eu quero que o testemunho seja dado perante Deus. Você não vai apenas fazer aquilo quando as pessoas estiverem vendo. Aquilo não é algo para se autopromover, para mostrar uma falsa piedade. Mas Deus está vendo. Então, de maneira solene, eu quero que você testemunhe. Abre a tua boca para falar somente aquilo que edifica. Para essas palavras que nada aproveitam, não abra a boca, porque isso só serve para supervisão, subversão daquelas pessoas que estão como plateia, estamos sendo como espetáculos para o mundo. A palavra aqui, irmãos, subversão, ela literalmente vai significar uma catástrofe. Ela vai significar uma enorme confusão. Então observe o cuidado que você deve ter quando você abre a sua boca. Quando muitas vezes estamos acalorados, quando muitas vezes estamos cheios de razão, acalorados ou cheios de ira, você abre a sua boca e aí você destrói a vida de uma pessoa, a cabecinha daquele seu irmão. Você nem sabe do efeito danoso, você nem sabe da tragédia daquela sua palavra lançada. Você nem sabe do efeito destrutivo que ela tem. E aí você abre a sua boca, e aí você confunde, destrói e arrasa com seu irmão apenas com palavras que saem da sua boca. Não tem serventia nenhuma. Conversas que não edificam, ou seja, conversas inúteis. O que era que estava acontecendo aqui, irmãos? Eles estavam, algumas pessoas da igreja, eles estavam investigando ainda aquelas coisas que o apóstolo Paulo condenou na primeira carta. Lembram, irmãos, aqueles velhas caducas e profanas
mitos e genealogias sem fim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4. Fábulas profanas de velhas caducas. Também nós vemos, irmãos, coisas terríveis. Mais interessante que essas coisas terríveis, elas são pintadas de evangelho. Lembram? Pegavam genealogias da linhagem de Moisés e diziam, não, porque esse personagem, ele existiu e porque ele isso, aquilo, outro. E o pessoal, não, vamos dar ouvidos para isso, porque é Bíblia, porque isso é de Deus, isso é evangelho. Falou de Deus, eu estou escutando. E aquelas mulheres também, da mesma forma, pegavam personagens do Antigo Testamento e transformavam em historinhas. As pessoas estavam investigando essas histórias, perdendo tempo com isso, se desviando da verdadeira verdade, da verdade absoluta que é a palavra de Deus. Então no versículo 15 ele continua, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, esse apresentar-se a Deus aqui é uma expressão jurídica. Apresentar-se a Deus aqui dá a ideia de que alguém está sendo apresentado diante de um tribunal, mas não um tribunal comum, mas de um tribunal do juízo de Deus. Então você temem aqueles homens de paletó e gravata, vocês temem aqueles homens que estão no poder, mas diante de Deus muitas vezes vivemos de uma maneira cínica. Procura apresentar-se a Deus. Olha, você não vai apresentar diante de Deus daquele Deus que você muitas vezes acha que é um bonachão, daquele Deus passivo a tudo pelo qual você vive, daquilo que você pensa, daquilo que você fala. Mas é diante do Deus juiz, daquele que tem amor, daquele que é o amor, não tem, mas daquele que é o amor, daquele que é misericordioso sem fim, mas daquele que também é um Deus irado e é um Deus terrível. Para aqueles que não o servem, para aqueles impenitentes, desobedientes, que ouvem a sua palavra e tratam com desdém, vivenciando-a com desdém. Então procura apresentar-te a Deus, aprovado a Deus, ou seja, procura se apresentar diante desse Deus de maneira que você seja aprovado. Você precisa ser aprovado por esse juiz. Ou seja, o exemplo pessoal de Timóteo é uma arma poderosa contra esse grande mal da igreja. Então veja, meu irmão, o texto é bem grande, eu preciso estar aplicando isso para vocês agora. Você precisa ser apresentado diante de Deus, você precisa se apresentar. Não é ninguém que vai chegar e levar você para Deus. Você vai ser apresentado diante de Deus e você sendo aprovado por esse justo juiz, você vai ser uma arma fundamental para a igreja na mão dos opositores, na mão dos seguidores do erro, daqueles que estão dentro da igreja por engano, daqueles que insistem em serem cristãos, daqueles que não foram chamados, mas insistem em contaminar, em solapar a igreja, assim como o fermento contamina toda a massa. Ele vem dizer, a tua vida, você sendo aprovado por Deus, de maneira que você não envergonhe o Evangelho, de maneira que as pessoas olhem para você, não olhar para os outros. Deus está falando com você. Para de estar pensando nas outras pessoas. É você que vai se apresentar perante Deus, sendo aprovado a glória da igreja. Eu posso mostrar ao mundo que o Evangelho é verdadeiro. Eu posso mostrar ao mundo que Cristo transforma as vidas e salva o pecador quando eu mostro alguns de vocês. Porque vocês estão sendo aprovados diante de Deus, nós podemos dizer, a igreja é verdadeira, aquela igreja é genuína. Sua vida sendo uma arma poderosa contra o mal da igreja. O seu exemplo pessoal. Então, irmãos, esse procurar apresentar-te e procurar ser aprovado vai dar ideia, irmãos, de um trabalho, de um esforço contínuo. Olha, de acordo com a sua justiça própria, você é a melhor pessoa do mundo.
Eu não preciso perguntar isso para você. Você pode não aceitar agora. Você dizer, não, pastor, eu não sou assim. Deixa eu conversar com você aqui. Rapidamente você me mostra que você é assim. Você é rápido, você é igualzinho a Adão. Você é igualzinho ao primeiro Adão, no Éden. Você vai dizer que foi a mulher que o Senhor te deu. A culpa não está em você, está em tudo fora de você. Em quem me deu a mulher e na mulher. Você é rápido, nós somos rápidos para fazer isso. Então nós precisamos nos esforçar para que possamos ser essa arma poderosa nas mãos de Deus contra o mal da igreja. Mas de que maneira, irmãos? De que maneira é que eu vou ser aprovado? De que maneira? Se eu for um obreiro que eu não tenho do que me envergonhar. Eu sendo um obreiro que não tenho do que me envergonhar, portanto, eu sou alguém que manejo bem a palavra da verdade. A palavra, esse modificador aí, da verdade, a palavra aí é colocado como da verdade. É colocado de maneira proposital pelo apóstolo ou por Deus, para fazer um contraste exato diante do palavrório daqueles homens que com a sua boca falavam coisas que não tinham proveito nenhum só para fazer mal à igreja. Então Deus vem com exatidão e Ele vai e manda essa bomba para que possa destruir. Eu quero que vocês manejem bem, é outra palavra. Eu não quero que vocês manejem bem a palavra de justiça própria. Essa aí eu quero que vocês coloquem uma rédea, um freio na língua de vocês. O que eu quero que vocês manejem bem é a palavra da verdade. Com exatidão, chocar e arrebentar nesse contraste daquilo que insistimos em falar fora, a parte da palavra de Deus. O versículo 16 diz: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Irmãos, evitar aqui literalmente é de meia volta. Evitar aqui significa não fique no caminho deles. Paulo está usando uma certa ironia aqui, quando diz que eles passarão para uma impiedade ainda maior. O interesse de Paulo dizendo assim, olha, se vocês derem ouvidos, se vocês por uma educação, vocês comungarem dos erros dessas pessoas, vocês vão ser promotores. Essas pessoas elas vão subir, elas vão crescer, elas vão inchar mais em sua piedade. Eles passarem para uma impiedade ainda maior, literalmente no original, vai ter uma ideia de que eles vão achar pastagem. A palavra ali é achar pastagem. Por quê? O gado, quando ele está no campo, ele fica o tempo todo com a cabeça baixa procurando comida, e ele acha comida, ele acha pastagem em todo canto. Então, da mesma forma, são essas pessoas que não contribuem em nada com a igreja de Cristo, mas elas andam para um e para outro, colocando suas insatisfações, colocando seus erros. Os erros aqui nós vamos ver que era um específico. A ressurreição já aconteceu. Mas observe, quais são, então, os nossos males? O que é que eu tenho dito quando eu abro a minha boca? Eu abro a minha boca para edificar, para construir. Irmãos, tenhamos muito cuidado, porque nenhum aqui eu garanto que vai assumir que abre a sua boca para destruir. Ninguém aqui vai assumir que já abriu a sua boca, ou se assumir, não vai dizer que isso foi ontem. Para confundir a igreja, para enfraquecer a igreja. Dificilmente você vai assumir, mas talvez constantemente é o que você faz. Eu não sei qual tem sido o mal, mas se você abre a sua boca para fazer o mal, você tem mexido com a noiva de Cristo.
Você tem mexido com aquele Deus juiz do qual você está e vai ser de todo jeito apresentado diante dele. Agora, se você está fazendo mal à igreja dele, você não vai ser aprovado. Você não vai ser aprovado. Aprovado será se você manejar bem a palavra da verdade. Se você não tiver do que se envergonhar. Não contribuam para que esses irmãos piorem. Em nome de uma educação, em nome de uma politicagem, não escutem, exortem, exortem. Meu irmão, essa sua palavra não ajudou em nada. A sua palavra vai confundir mais, ela vai contaminar mais, ela vai destruir. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Câncer, gangrena, tumor maligno, são as palavras pelas quais Deus usa aqui nesse texto. O câncer, a gangrena, o tumor maligno, fala do câncer mesmo, ele vai destruir também os tecidos sadios, bons, vivos. É ali que o câncer vai atrás. É ali que ele vai comendo, destruindo, até que ele possa tomar conta do corpo todo. Por isso que não tem outra expressão para ser usada, para que a igreja possa ficar clara, para que a igreja possa ficar bem esclarecida do perigo que corre. A linguagem deles, veja só, aquilo que sai da boca deles, corrói como um câncer. E aqui Paulo é bem macho de dizer, eu vou dizer o nome dos principais, Himeneu e Fileto. É interessante que esse Himeneu já foi citado outra vez. Ou seja, a igreja lhe conhece, meu irmão. A igreja lhe conhece, minha irmã. Pela tua língua. Você é conhecido na igreja. Quais são as tuas obras? Será que é só falar e aquilo que você fala tem edificado? Ou tem sido cancerígeno? Tem destruído? Tem pego aquela pessoa viva e tem tornado a sua cabecinha agora uma catástrofe? Ela também vai ser alcançada por esse câncer, vai corroer e vai matar, vai enfraquecer. Aquele jovem, aquele adulto vai desistir na primeira provação. Porque você não deu nada que o alimentasse. Você não empurrou para perto do Senhor. Himeneu e Fileto. Pouquíssimo se sabe sobre esses dois. Sabe-se que eles estavam no meio da igreja. Nós lemos isso lá em Atos. De dentro da igreja vão surgir. São esses os principais. Não apenas esses, mas esses são os principais. São os que se destacam. O apóstolo precisa identificar. Cuidado com esses dois aí. Cuidado com esses dois. Isso aqui juntamente é uma disciplina. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, ele não sabe o nome daquele jovem, diz: a quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai, expulsa do meio de vocês. Irmãos, o domínio da igreja, o governo da igreja foi dado a Cristo. E Cristo dá as chaves do seu reino aos apóstolos. Consequentemente, agora aos que presidem bem, aos presbíteros. Então, o próprio Jesus vai dizer: olha, o que vocês ligarem aqui na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem aqui terá sido desligado no céu. Vai falar sobre o perdão dos pecados. A quem vocês perdoarem, eu também perdoarei. Observe o governo da disciplina que é dada nas mãos da igreja, que Deus confiou à igreja. Se você é disciplinado aqui, não corra para nenhum outro lugar, porque jamais você vai ser restaurado. Há uma brincadeira, não é isso? Himeneu e Fileto ia sair agora de Éfeso e ia para Sardes. E lá em Sardes eles iam reinar, iam comungar da ceia do Senhor, iriam participar, iriam ser notáveis ali. E daqui a pouco só lá para a igreja de novo. Aí eles iam para Tiatira. E aí andavam por toda a Ásia fazendo mal. Himeneu e Fileto. Tomem cuidado com eles. A linguagem deles
corrói como um câncer. Evita, dá meia volta, não fica no caminho dele não, porque é prejuízo para a igreja. Estes, versículo 18 diz, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha, dizer que a ressurreição já aconteceu isso aqui é o gnosticismo ainda embrionário. A matéria é má. Se a matéria é má, né, ela não pode ressuscitar. É o espírito que ressuscita. Agora veja a confusão para a igreja. Se a matéria é má e não ressuscita, se o espírito já ressuscitou, já aconteceu, então nós podemos fazer o que quiser com o nosso corpo. Veja a confusão que trazia. Que agora a igreja é mergulhada no pecado porque não importava o que eu faço, porque já aconteceu a ressurreição. E agora alguns crentes confusos e desesperados, espera aí. Mas 1 Coríntios, capítulo 15, acontecia algo bem parecido em 1 Coríntios, na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, 14 e 17. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. Veja o grande problema. Aqui esse Cristo não ressuscitou. Em Éfeso, já aconteceu. A ressurreição já aconteceu. Imagina o desespero das pessoas. O desespero de alguns e de outros de dizerem assim, vamos nos entregar agora às paixões da nossa carne, às paixões do nosso tempo. O apóstolo Paulo na frente vai recomendar a Timóteo que, por favor, fuja. Mas vejamos, irmãos, então, esse tipo de comentário que eles asseveravam com muita propriedade, com exatidão. As pessoas davam ouvidos, rapaz, eles falam tão bem, falam com tanta convicção, pervertia a fé. Pervertia a fé. Eles conseguiam fazer isso a alguns. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha, um dos pensamentos, e eu prefiro esse, desse firme fundamento, é a eleição do povo de Deus. Daqueles que são eleitos pelo Senhor, permanece, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Irmãos, observe, João capítulo 10, no versículo 14 e no versículo 28, que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e que de modo nenhum o lobo, de modo nenhum o inimigo, o mal, o maligno pode arrebatá-lo das suas mãos. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Agora observem, irmãos, Himeneu e Fileto, eles invocavam o nome do Senhor. Eles estavam na igreja, mas eles não se apartavam da iniquidade. Eles não se apartavam do pecado. Eles não abandonavam essa sua linguagem corrente como um câncer. Então, se invoca o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Essa palavra aparte-se aqui é a mesma palavra usada para apostatar, apostata, ou apóstata, daquele que vai desistir, daquele que vai abandonar o Evangelho. A mesma palavra que é usada, abandone a iniquidade, afaste-se da iniquidade, já que você professa o nome
do Senhor. E eu quero mais uma vez chamar a atenção dos irmãos para dizer, Himeneu e Fileto, eles estavam na igreja, certamente eles pronunciavam e pronunciavam cada vez mais o nome do Senhor. Eles professavam, com certeza, ser igreja do Senhor, ser corpo de Cristo. Certamente eles professavam isso diante das pessoas do mundo, mas não se apartavam da iniquidade. Veja que está uma coisa ligada à outra. Professar e não viver. Você não consegue enganar ninguém. Você não consegue enganar Deus. O que você tenta fazer é uma loucura, tentar enganar você mesmo. Observe o que segue o texto então agora. Veja só, se você professa, abandone o pecado. Versículo 20 vai dizer, ora, numa casa, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira, de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Irmãos, uma grande casa aqui pode ser traduzida como uma mansão. Por quê? Porque uma pequena casa, elas certamente não vão ter objetos de ouro e de prata. Então, essa mansão aqui, elas tinham esses objetos de ouro e de prata para serem exibidos, para serem colocados em toda a casa. Eram objetos úteis que eram explorados pelos donos. Ou seja, eram objetos que eram vistos, mas que tinham serventia. Mas ele diz, nessa mesma casa, não só tem esses objetos. Tem objetos também de madeira, que são colocados no quintal, que são colocados na garagem, que não são colocados, talvez, porque não são bonitos. Então, tem utilidade, mas eu não quero que esteja aqui na sala, eu não quero que esteja no quarto, eu não quero que esteja na vista das pessoas. Ou objetos que já perderam a serventia, mas você insiste em não jogar fora. Não acontece isso. Já é diagnosticado um problema psicológico, os acumuladores. Aquilo quebrou, aquilo não tem serventia nenhuma mais, mas você sempre deposita no local. Não dê uma cotovelada no seu marido, tá? Nem na sua esposa. Mas acontece isso muitas vezes. Não tem uso, mas você insiste em querer guardar aquilo. Numa casa também tem esses objetos. Da mesma forma, irmãos, a igreja é essa grande casa. Observe que incrível. A igreja também é uma grande casa. É isso que Deus quer falar. É isso que o apóstolo Paulo quer falar. Uma igreja é uma grande casa. Ela possui esses utensílios. Agora, a minha grande preocupação é, que tipo de utensílio é você? Eu queria fechar esse sermão fazendo essa pergunta. Eu quero voltar para vocês fazendo essa pergunta. Que tipo de utensílio dentro dessa casa que é a igreja você tem sido? Você tem sido usado para honra ou para desonra? Olha, você pega uma vasilha nova, você usa ela para colocar comida dentro. Você usa ela para tantas outras coisas. Se ela é uma vasilha bonita e nova, ela tem utilidade. Mas se aquela vasilha ela furou, se aquela vasilha quebrou, ela não tem mais utilidade, vão colocar ela numa garagem para qualquer outra coisa, suja. Vão colocar ela cheia de areia, de estrume. Ela ali vai ser depósito de estrume, de areia, para poder adubar uma planta, alguma coisa. Vocês já me entenderam, desculpe de ser fraco em ilustrações. Mas, irmãos, a minha preocupação, que tipo de utensílio eu tenho servido para alguma coisa na casa do Senhor? Olha, o que Deus quer deixar claro é, apesar de estar na igreja, ou seja, isso não significa nada de você estar na igreja. Você pode ser usado para desonra, está sendo usado para desonra. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus usou Faraó. Na Bíblia, Deus vai usar um monte de gente ruim também. Você pode estar dentro da Castelo Forte, ímpio, e vai para o inferno mesmo, porque não quer se converter ao Senhor. Porque não quer abandonar o seu orgulho.
Veja só, você vai para o inferno. Você vai ficar aqui o tempo todo tentando enganar as pessoas, mas você está sendo um instrumento na mão de Deus. Sabe para quê? Para que eu tenha, só algumas coisas, para que eu tenha paciência com você, para que eu possa crer que existe de fato um joio, para que eu possa, talvez, se você se arrepender, perdoar você, para que a gente possa entender que existe de fato os utensílios para desonra, porque se você não estiver aqui insistindo, vai faltar isso na Castelo Forte. Vai faltar esse utensílio. Então você está sendo usado para a glória de Deus de todo jeito, mesmo Ele enviando você para o inferno. Vai glorificar a Deus. Você vai passar a sua eternidade no inferno porque você insiste em desonrar a igreja, o evangelho, e não se converter a essa palavra que você está ouvindo agora. Contudo, você ainda vai servir para a glória de Deus. Pecador, miserável, impenitente, cheio de orgulho. Isso não move teu coração. Isso não te faz ter medo e se render agora perante o Senhor. Vaso de desonra, converta-se ao Senhor agora, em nome de Cristo Jesus. Olha para você, olha que palavra incrível para você. Versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Para toda boa obra pela qual Cristo te predestinou para que você andasse nelas. Você pode ser habilitado em Cristo Jesus para toda boa obra, assim diz a palavra do Senhor. Ou seja, você pode agora se converter ao Senhor. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 21, para a sua própria conversão, para a glória de Deus agora na sua conversão. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, santifique-se ao Senhor. Eu procuro me apresentar. Apresenta-te, isso é com você. Isso diz respeito a você. E agora, mesma coisa. Se você se purificar destes erros, se você se converter ao Senhor, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Não existe um bom, não existe um justo, não existe um sequer que possa fazer o bem. Não existe. Mas agora, em Cristo Jesus, você pode ter boas obras, porque elas são feitas em Cristo Jesus. Você consegue fazer isso. Agora, se você não abandonar o seu erro, se você não se converter ao Senhor, as suas obras, elas não são boas. Você pode doar a quantia em dinheiro que for, você pode ajudar aquela senhorinha a atravessar a rua, você pode ser uma pessoa moralmente falando incrível. Essas boas obras não têm serventia nenhuma nesta casa. Diante do Senhor não tem serventia. Mas agora você pode ter boas obras, essas que são aceitas pelo Senhor, porque são santificadas pelo Senhor. Então ele diz para aquele jovem, tendo entre 37 e 45 anos, mais ou menos, é o que acredita-se que Timóteo tinha. Veja que jovem, né? 37 a 45 anos. Como ele vai fazer isso? Foge, outro sim, versículo 22, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo entendia o coração de Timóteo, a época de Timóteo. Naquela época não era fácil. O mundo ali também era erotizado. O mundo também ali era cheio de violência. O mundo ali era cheio de suas concupiscências, desses desejos desenfreados. Só há um jeito. Fugindo dessas paixões. Fugindo daquilo que você tem visto os seus amigos caírem, os seus irmãos caírem. Fuja disso. Aí ele vai dizer, sabe como? Anda com quem é crente, Timóteo. Timóteo, é com a turma da igreja. Para e pensa. Não existe fora de Cristo, fora da igreja, alguma obra que possa ser boa. Tu está fazendo o que com esses ímpios?
Sabe qual é a mentira mais infernal, mais estúpida dentro desse contexto? Alguém dizer, tem amigos no mundo ímpios que são melhores do que os cristãos. O problema está em você. A maldade está em você. Isso é uma grande mentira diabólica. Você acredita, tome cuidado porque você está todo cancerígeno. Ele vai dizer, fuja das paixões da mocidade. Quem está dizendo é Deus. Segue a justiça. Aonde? Nas paixões da mocidade. Segue a fé. Aonde? Nessa mocidade aí fora, nesse mundo aí fora. O amor e a paz. Aonde é que eu vou encontrar isso aí fora? Eu sei que muitos jovens têm paquerado esse mundo aí fora. Eu sei disso. Seu coração, ele é assediado constantemente. O coração do jovem, e eu estou falando jovem, irmãos, e Deus fala jovem, mais uma vez, deixa eu repetir. Porque é fácil cair. Porque o jovem, ele é imaturo. Então, ele é fácil cair em armadilhas. Mas o adulto, o idoso, ele não está fora da exortação também. Mas a juventude tem flertado com esse mundo aí fora, pensando no que é que eu posso ser igual. Irmãos, isso é tão pobre. No que é que eu posso seguir nesse mundo? O evangelicalismo moderno, ele torna tudo gospel, né? Carnaval, eu tenho carnaval gospel. E eu tenho isso, então eu tenho isso gospel. E pegam aquilo que é profano e, entre aspas, eles sacralizam, né? Isso é saudade do mundo. Satisfazer saudade do mundo. Mas eu, muitas vezes, tenho flertado com o mundo e tenho pensado, no que é que eu posso daí disso tudo que eu acho tão lindo, disso que tanto cobiça meu coração, no que é que eu posso tomar proveito, no que é que eu posso ser igual? As roupinhas minúsculas que mostram o corpo das meninas. Será que até que palmo de bermuda e de saia eu posso usar? A roupa apertada, até quanto apertada eu posso usar? O decote, a marca, os valores. Eu não tenho dinheiro para comprar um livro de teologia, mas aquela roupinha da moda e do shopping eu tenho que comprar, porque na faculdade alguém tem que me ver usando isso. Que pobreza! Que pobreza! Esse flerte com o mundo, ele vai dizer, irmãos, ele vai dizer, com os que de coração puro invocam o Senhor. Com os que de coração puro eles adoram ao Senhor. Dos que são crentes que adoram, não é os que dizem que são crentes, não. Dos que hoje receberam o perdão dos seus pecados aqui, renovaram os seus votos, a aliança, ela foi renovada agora. Eu vou te mostrar então, jovem, vou te mostrar para você adulto. Olha aqui, está aqui. Essa igreja são os irmãos pelo qual vocês devem estar nos caminhos deles. Vocês devem estar cavando aproximação, caminhar, amar, perdoar. Estão invocando o Senhor de coração puro porque o Senhor perdoou os seus pecados. Então é de vocês. É de vocês que Deus está falando. É com vocês que eu devo estar, eu devo fugir das paixões da mocidade e seguir juntamente com vocês. Perseverar constantemente entre os notáveis aonde deve estar todo o meu prazer. Você está fraco, você está pobre, miserável, pobre, cego, nu, olhando para esse mundo, vendo graça nesse mundo, vendo na sua pintura tudo colorido. E aí você diz agora, você começa a achar graça mais na faculdade, na escola, no trabalho, do que na igreja. É porque vocês, é porque aqueles jovens, é porque aqueles adultos, eles não me satisfazem mais, é umas conversas, é umas brincadeiras, e tudo é desculpa para convencer apenas você mesmo, ou outros que já foram contaminados pelo teu câncer.
23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Insiste, o apóstolo Paulo insiste nesse assunto, porque é um assunto que constantemente assedia a igreja. É um assunto que a gente trata agora, o Senhor nos exorta agora, e pode ser que lá fora a gente já dê de cara com isso. O apóstolo Paulo continua insistindo no assunto. Sabe qual é o fim disso? Briga, contenda. E você pode estar dizendo agora, é verdade. Interessante dizer que a palavra de Deus é verdade, né? Deixa eu melhorar para você. Você pode dizer agora assim, eu estou vendo isso com meus próprios olhos. É só confusão isso. É só confusão. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Irmãos, entendam mansidão, entendam paciência, não como omissão da verdade. Não confundam mansidão e paciência com frouxidão, com falta de firmeza quanto à verdade. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Essas pessoas que fazem isso, não bata a boca com essas pessoas, não. Não briguem com essas pessoas. Sabe por quê? Porque vai ser mais motivo agora dele dizer que a igreja é isso, é aquilo outro, e que saiu por causa de você. Só vai dar motivo, então. Sabe a mansidão? Você vai abrir mão do seu direito de vociferar com aquela pessoa. Você vai abrir mão do direito, você foi ofendido, ela disse um bocado de coisa, gritou com você. Meu procedimento vai ser diferente. Meu procedimento vai ser diferente. Tenha paciência. Instrua. E que a tua exortação para aquela pessoa seja visando não devolver ódio, mas na expectativa. Observe que você é bem diferente daquela pessoa. Você tem expectativa de que ele vai se converter, de que ele vai ser corrigido, que o Senhor não conceda só arrependimento, para ele conhecer plenamente a verdade, mas o retorno à sensatez, o versículo 26. Livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Talvez, irmão, você esteja laçado pelo diabo, fazendo a vontade do diabo, de maneira paciente, longânima. Essa igreja vai continuar rejeitando o teu erro, na grande expectativa que você seja convertido como um utensílio para a honra na casa do Senhor. É assim que o Senhor nos instrui. Nós não vamos devolver mal com mal. Nós amamos essa igreja, nós temos ciúmes dessa igreja no que diz respeito a ela pertencer ao Senhor, e nós somos colocados por defesa do Evangelho, e nós não queremos ver essa igreja mal. Mas observe com quem eu posso estar lidando. Com alguém que faz a vontade, alguém cancerígeno, que faz a vontade do diabo, porque está enforcado, está com uma coleira no pescoço, sendo guiado por ele. Aí eu volto para a pergunta que eu queria tanto fazer, irmãos. Tendo visto todas essas coisas, sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você vive, você fala que é um cristão, então, meu amigo, abandone o pecado. Então, abandone o pecado e converta-se ao Senhor. Sabe por quê? Porque você tem que servir para a honra na casa de Deus. Você não é dominado pelo pecado, você não tem uma coleira no pescoço apertando pelo diabo. Então, viva para a honra e glória do Senhor. E eu finalizo lendo mais uma vez o versículo 21. Esse não é um apelo meu, mas um apelo da própria palavra de Deus para você. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será
utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Em Cristo, o triunfo da glória dele na transformação da sua vida nessa noite. É Ele, Cristo Jesus, o único que pode converter você e habilitar você para que suas obras sejam aceitas diante de Deus e transformar você no instrumento para a sua honra. Amém. Amém.